Pois é, galera, o Vinícius Júnior volta a encantar na Europa, volta a encantar na Espanha, fez uma partidaça contra o Atlético de Madrid, marcou 2 gols e a gente vai trazer aqui para vocês agora a mídia espanhola, galera, reagindo e até dizendo que foi, assim, uma partida digna de bola de ouro, né? A gente sabe que ele já foi, embora não venceu a bola de ouro, mas venceu o The Best. É um jogador que é muito importante para o Real Madrid, para a seleção brasileira e tá voltando, né, a encantar ainda mais nessa reta final de campeonato espanhol, chegando à Copa do Mundo. Então vale a pena a gente ver esse vídeo aqui que tá muito legal, né, da mídia espanhola reagindo à atuação do Vini Júnior. Lembrando que o vídeo vai estar dublado, né? Então vamos agora acompanhar o que foi que a mídia espanhola falou após esses 2 gols e o Vinícius Júnior destruindo, né, o Atlético de Madrid. Vamos ver. O técnico deu um grande abraço nele. Bem, os dois se abraçaram na substituição aos 87 minutos. O Vinícius foi o grande protagonista desta partida com aquele pênalti que ele bateu e marcou e depois com aquele gol, o gol da vitória. Tinha um dado curioso que me chamou a atenção. É que o Vinícius tinha um gol em 19 jogos contra o Atlético de Madrid. Bem, ele já marcou os 2 e 12 jogos depois ele marca contra o Atlético de Madrid. Ele disse o seguinte, ele diz, o mérito é de todos, do treinador, dos jogadores, da torcida. Hoje estou muito feliz com a partida que fizemos, controlamos desde o início, sofremos um gol, mas estamos evoluindo e mudando para que em jogos como este o Madrid fique feliz e que a torcida possa aproveitar bastante e que o Real Madrid sempre vença. Pois está claro, Luís, que temos, graças ao Arbeloa, em grande parte, é preciso dizer, um Vinícius contente, que dizia que é uma pena essa pausa para as seleções. Agora estamos em uma boa fase, vamos, olho na pausa, vamos com as nossas seleções e tomara que possamos voltar todos sem lesões, que é o trecho mais importante da temporada. Se não me engano, do Madrid saem 13 jogadores com as suas seleções. O Arbeloa fica com bem poucos e vamos ver o que acontece depois da pausa, porque as pausas às vezes são traiçoeiras. Mas me conte como você viu, Luís, o Vinícius, o que você achou dele no dia de hoje? O brasileiro pareceu estar muito contente. Primeiro, deixe-me voltar um segundo ao que foi dito antes. A sensação que eu tenho é que o Arbeloa será corajoso quando barrar o Mbappé ou decidir não escalá-lo, assim como com o Bellingham depois da pausa para as seleções. Porque hoje me parece um cenário e uma situação em que ele pode fazer isso com essa desculpa, né? No fim das contas, são jogadores que estão há mais de um mês fora. No outro dia o Mbappé já teve alguns minutos, mas embora já esteja pronto para ser titular, me parece fácil. Uma decisão mais simples. Hoje deixá-lo no banco e continuar apostando, obviamente, no que está funcionando. Mas por mais que funcione, não sei se daqui a 2 semanas, quando o futebol de clubes voltar ou nas quartas de final da Champions, ele vai fazer o mesmo, né? Embora o Brahim, para mim, esteja sendo um dos melhores neste trecho, nos últimos jogos do Madrid, que o Valverde está liberado e isso cai muito bem para ele. Essa formação de 4 meio-campistas, com essa liberdade e essa chegada que ele tem, eu não sei se ele vai decidir apostar realmente nisso, ou se na verdade o Mbappé será o líder deste time de novo e tudo terá que girar em torno dele e o Arbeloa terá que encontrar, bem, uma receita diferente, porque está claro que uma coisa não combina com a outra. E depois tem a questão do Vinícius também. Nessa linha teremos que ver o encaixe. Quando o Bellingham já estiver, quando o Mbappé já estiver, qual encaixe o Vinícius tem aqui? Porque ele também está jogando muito solto, com muita influência nas zonas mais centrais. Eu, na verdade, ainda não vi um grande Vinícius hoje. No primeiro tempo ele estava bem sumido, acho que ele vem fazendo parte deste bom Madrid, desta melhora do Madrid nas últimas semanas. Eu acho que o que faltou foi também a contribuição do Vinícius, que não aproveitou a ausência do Mbappé, do Bellingham, para se firmar como a estrela neste momento da temporada do Madrid, e não tem sido o Vinícius que o Madrid precisava. É que eu sou muito fã do Llorente. E é verdade que no primeiro tempo ele o anulou. Sim. Não, é espetacular. É espetacular o que o Llorente fez e, aliás, falando dele e das laterais, o nível do Carvajal, eu disse outro dia, me parece agora quase anticompetitivo com aquele lance do pênalti no Llorente por chegar atrasado, por chegar mal. Ele simplesmente o derruba, o atropela. E foi um pênalti claríssimo, mas depois lances como o do gol, e você vê que ele ainda tem o Valverde na cobertura, o cara que o ajuda, o Trent também tem isso, qualquer lateral direito do Madrid tem, mas o Trent entrega com a bola o que o Carvajal não está dando, e vemos isso no gol do Vinícius, né? Uma jogada que o Trent começa e com sua visão de jogo, seu passe, inverte a bola para o lado do Vinícius e o Vinícius faz um golaço.
Mas acho que foi um bom jogo do Vinícius, óbvio que termina com 2 gols, ele decide o clássico, mas não acho que foi uma atuação de gala do Vinícius como foi, por exemplo, na final da Supercopa, né? Que com certeza é o grande jogo do Vini nesta temporada, de verdade. Marisa, o pessoal está pedindo para você falar aqui, seus fãs. Esse dado me impressiona, viu? Eu tinha anotado aqui sobre o Vinícius, 17 gols na temporada, e desses 17, 11 foram com o Arbeloa, hein? É incrível. 11 gols em 16 jogos desde a chegada do Arbeloa. Como você viu o Vini hoje? Dizíamos que no primeiro tempo ele ficou um pouco mais anulado pelo Llorente, mas depois, no segundo, ele foi o grande protagonista com aquele pênalti e o gol da vitória. O que achou do brasileiro? Sim. Olha, primeiro acho que o grande mérito do Álvaro Arbeloa, e já comentamos isso em outros lugares, é ter recuperado mental e emocionalmente um jogador como o Vini Júnior, que não consegue separar o lado emocional do lado futebolístico. Ele demonstrou que quando se sente à vontade, quando está feliz, consegue render muito mais do que quando está insatisfeito, quando se sente pressionado ou quando sente que não é valorizado. Então, o grande mérito do Álvaro Arbeloa foi recuperar o Vini Júnior desde o primeiro segundo de jogo. Ele disse: conto com você e você faz parte desse grupo de grandes jogadores com quem quero contar. E acho que ele retribuiu essa confiança. Os números que você trouxe são impressionantes, claro, porque temos um Vini confiante, um Vini que sabe que pode executar, que pode buscar o jogo, que pode ousar e que não será julgado ou que não vai acabar no banco a cada jogo, como acontecia justamente com o Xabi Alonso. Acho que isso é um grande mérito. Depois acho que ele evoluiu muito, saindo de uma fase bem ruim, em que estava desmotivado e sem marcar gols, para aos poucos se tornar mais protagonista. Eu concordo com o Yui aqui, acho que também não foi a melhor partida dele, mas creio que sua atuação foi um pouco mais, talvez menos vistosa, porém eficaz e eficiente, que é o que às vezes criticávamos muito no Mbappé. Que talvez suas atuações não estivessem em sintonia com os companheiros, que talvez não se sentisse aquela influência ou entrosamento com todos eles, mas ele era efetivo. Ou seja, acho que hoje o Vini, longe de ser a figura de destaque, como talvez o Valverde tenha sido em campo, porque ele aparecia em todos os lugares, aparecia fazendo autopasses e aparecia resolvendo e fazendo gols. Acho que ele faz uma partida muito boa no final das contas. Não a melhor, mas ele faz uma partida muito boa que acaba dando o resultado no último momento. Também onde o Fede Valverde rouba a bola, aproveitando uma falha defensiva da equipe do Atlético de Madrid. Também são jogadores que estão no momento certo para poder aproveitar esse tipo de jogada. Então ele vai bem, o Vini. E acima de tudo, além de se foi sua melhor partida, se foi vistosa, é que às vezes acho que também com o Vini, a gente acha que o tempo todo ele tem que estar arrebentando, driblando e dançando. E que esteja fazendo jogadas de efeito. Mas acho que ele conseguiu algo muito importante, e isso se chama continuidade. Ele manteve o nível, se talvez teve uma ou outra atuação que se destaca e vai muito além, mas ele conseguiu manter essa continuidade. E era exatamente isso que pedíamos ao jogador, que se mantivesse em um bom nível. E acho que ele está fazendo isso. E isso também faz parte do que o Álvaro Arbeloa tem feito. Dizíamos que ele ia entrar em uma fase muito complicada, talvez por causa do calendário, e bom, ele soube resolver movendo as peças, seja por disciplina com o Trent Alexander ou pelo que quer que tenha sido, mas o Carvajal acabou dando conta do recado. Todas as mudanças que ele faz na escalação para encarar essa partida acabam funcionando, ele fica com os 3 pontos. Assim, dificilmente você pode reclamar de um Álvaro Arbeloa que soube lidar com as lesões, colocar jovens, trazer os que estão se recuperando. E acho que essa data FIFA é o melhor, além de poder perder o ritmo, acho que vai ser bom para a equipe recuperar todas as peças lesionadas que tem e poder voltar para a reta final dos 9 jogos da Liga, poder voltar da melhor maneira, e porque ainda continuam lutando pela Liga, assim, apesar de estarem a 4 pontos. Pois a verdade é que sim, eles estão lutando pela Liga, estão a 4 pontos, tem um clássico. Lembremos que, aliás, já se sabe hoje o dia e a hora exata do clássico, então tem que anotar aí no calendário. Esse jogão, 10 de maio, né? Agora eu ia dizer, e esqueci, olha só o que eu digo também. 10 de maio, né? 10 de maio. E a hora eu esqueci. Mas bom, agora os produtores me dizem, ou se vocês lembrarem, me digam. Pessoal, minha cabeça está assim. Às 9, às 9. No mesmo horário que foi esse clássico. Às 9, que é o horário de agora, está perfeito para o Barak, para mim e para a Marisa. Barak, Vinícius, logo falaremos sobre o cartão vermelho, porque já houve declarações do Arbeloa. Olha que a Real Madrid TV também não poupou comentários sobre o cartão vermelho.
Tem muitos comentários no chat e também os jogadores do Atlético falaram sobre esse vermelho. Já comentamos isso em um instante, mas quero saber a opinião do Barak sobre o Vinícius, sobre o que ele viu hoje. E bem, eu é que de verdade me parece essa imagem desse abraço na substituição, esse abraço tão efusivo, eu repito porque é que de verdade creio que aí se podem entender muitas coisas, não é? Sobretudo se nos lembrarmos do último clássico com Chabelo no banco. E bem, pois a relação com o Vini. Mas conta-me, o que achaste do Vinícius no dia de hoje? Vejamos, o Vinícius está neste momento numa fase da sua carreira onde eu acredito que ele está realmente a aprender, ganhando experiência, e já veremos em breve se é assim mesmo ou não, se ele está a jogar dessa forma. De acordo com as circunstâncias, os momentos e a identificar quando toca fazer um jogo de fintas e de se livrar da marcação e de tentá-lo uma e outra vez e de esmagar o teu marcador, e quando tens alguém à frente onde convém ser um pouquinho mais pragmático. Hoje o Vinícius foi mais pragmático, porque além disso, creio que entende que não está no seu ponto mais alto de forma, e isso é algo que também distingue os grandes jogadores. Reconhecer em que momentos sim há que tentar e em que momentos não. Hoje, claramente, o Vinícius não é um jogador que vá constantemente no 1 contra 1 procurando o drible, e isso que fez noutras ocasiões. Não era o Vinícius que o Real Madrid precisava hoje, e não era o Vinícius que podia aparecer hoje. O Vinícius que aparece hoje é num momento chave em que se falha o penalti, a reviravolta, provavelmente nunca teria ocorrido. E teve essa personalidade, após falhar o penalti contra o Manchester City no jogo da primeira mão, de o assumir no jogo da segunda mão. Tinha números muito maus antes desses 2 últimos penaltis, onde marcou contra o City no da segunda mão, marcou hoje no clássico contra o Atlético de Madrid. Quando falha no jogo da primeira mão, esse penalti que teria enterrado a eliminatória, estavam 3-0 e podia ter sido 4-0. Os seus números eram fatais, era 66% de eficácia em grandes penalidades. O Vinícius não é melhor ou pior em função de se marca ou falha penaltis, mas sim fala-te da maturidade e da força anímica que o Vinícius desenvolveu para dizer: volto a bater e agora vou marcar. E já o marquei a meio da semana ao City e volto a bater e volto a marcar. E a partir daí nasce a reviravolta do Real Madrid, porque depois surge o golo de Nahuel Molina, mas depois outra vez aparece o Vinícius e é um jogador que, como os grandes futebolistas na história, não estou a dizer que seja ainda um deles, mas se algo os caracterizou é que não são o Pelé em todos os jogos, não é? Às vezes toca ser o Pelé e às vezes toca ajudar a tua equipa e ser produtivo. E hoje foi extremamente produtivo. Marcou 2 golos e sem ele certamente o Real Madrid não teria ganho. Bem, por aqui apontam Vini, bola de ouro. Dizem-nos que está no seu auge por aqui. E que, como não, que se nota que nos custa ver o Vinícius assim. Diz Joanius Cati. A verdade é que eu fico feliz de ver os melhores a dar espetáculo na Liga todos os fins de semana. Queremos que haja Liga até ao final da temporada para que isto esteja animado e seja divertido. Se não, imaginem. Rodra, imagino que tu sim estejas feliz e estejas contente com a atuação do Vinícius de hoje. Tanto quanto ele, que em certos momentos do jogo falava muito com a torcida e incentivava a arquibancada, pedia para o pessoal se empolgar e animar, né? Depois do gol ele celebrou com muita euforia, também logo após os gols. Bom, e para mim o Vini faz hoje o que se pede de um craque do Real Madrid. Ele ganhou o jogo com o gol dele, é uma jogada que ele quase inventa sozinho. O Arnold vai muito bem naquele passe que ele mete, ninguém esperava. O Trent também foi muito bem em como ele inverteu o lado, mas o Vini ganha com uma jogada individual que dribla a marcação e crava. Ou seja, acho que é o que se pede. Ele assume a responsabilidade no pênalti depois desse histórico recente dele de ter errado. E acho que hoje o Vini, olha, foi impecável no jogo. É verdade que no primeiro tempo ele não tá bem, não tá acertando, não ganha do Marcos Llorente nas jogadas individuais, mas acho que no segundo ele ganha o jogo. Então, acho que não dá para colocar nenhum porém. É isso que um craque tem que fazer. E hoje o Vini fez. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a mídia espanhola reagindo, comentando, né? Falando sobre esse momento que o Vini tá vivendo agora. Um momento muito legal, né? E é muito bom, galera, porque tá chegando agora um confronto importante para a seleção brasileira, que é Brasil e França, Brasil e Croácia. E mais pra frente, né? Daqui a alguns meses, poucos meses, teremos a Copa do Mundo. Então é muito bom ver jogadores brasileiros jogando bem. Vinícius Júnior, Rafinha também tá muito bem. Então foi de fato uma partidaça do Vinícius Júnior. A gente vê que sempre tem um ou outro ali que ainda coloca o Vini um pouco mais para baixo, não vê ele não tão bom assim e tal.
mas a maioria a gente vê que reconhece, né, como ele cresceu e nesses últimos jogos como ele foi importante para o Real Madrid. E para a seleção a gente espera que ele seja muito importante também, porque a França é um timaço, né? O Brasil vai ter que jogar muita bola para fazer um bom jogo, para quem sabe vencer a França, que não vai ser fácil, mas tem capacidade, né? Tem um treinador muito qualificado, tem jogadores qualificados, mas hoje não é uma seleção melhor que a França, longe disso, né? Mas tem capacidade sim. Enfim, esse foi o vídeo, deixa o teu comentário, agradecemos a vocês, estamos juntos e até o próximo vídeo, fui!